é uma história de fantasmas, nem de assombrações. É algo mais assustador, porque a origem do terror era completamente humana, não paranormal. Meu nome é Ana, e o que vou te contar aconteceu comigo e minha família. Moro em uma casa isolada, bem longe da estrada. Minha família e eu sempre prezamos por uma vida tranquila, longe da agitação da cidade, em um lugar onde o silêncio é tão denso que você só ouve o zumbido nos ouvidos. Meus vizinhos mais próximos são parentes, todos mais velhos e com filhos já adultos. Então não há chance de ser um bando de jovens pregando peças. Tudo começou uma noite, há alguns meses. Minha mãe e eu estávamos assistindo à televisão até tarde. O relógio marcava 3 da manhã quando desliguei o aparelho. A casa mergulhou em uma escuridão total e o silêncio se instalou. Foi então que o som surgiu, música de carnaval. Não era uma melodia alegre e festiva, mas algo sombrio e distorcido, como se estivesse vindo de um disco de vinil velho e arranhado. E era alto, parecia estar tocando no nosso quintal, bem na frente da casa. Um arrepio frio subiu pela minha espinha. Minha mãe também ouviu. Ela foi até a janela, mas não conseguiu ver nada além da escuridão. O som continuou e meu coração disparou no peito. Onde moramos, qualquer carro que se aproxime faz barulho. Mas não havia som de motor, nem de nada. O som veio do nada. Meu pai e meu tio, que moram nas proximidades, estavam dormindo. Eles são amantes de música sertaneja, então sabíamos que não era eles. O som parou tão abruptamente quanto começou, e a noite voltou a ser o que era: silêncio. Fiquei muito assustada com a ideia de um estranho em nosso quintal, pois essa atitude sugere uma intenção maliciosa. Alguns dias depois, meu pai me contou uma história estranha que aconteceu há 20 anos. Naquela época, um eletricista veio instalar uma luminária de teto e parou no meio do trabalho, alegando que ouvia a música de uma banda famosa em nosso quintal. Meu pai, que já tem a audição um pouco prejudicada, e meu tio, mais velho ainda, riram da história, achando que o homem estava louco. Mas ele, assustado, abriu a porta e tentou encontrar a fonte do som, sem sucesso. De repente, a ficha caiu. O som que eu havia escutado aquela noite era o exato mesmo que o eletricista havia escutado. Era uma parte de uma música da banda. Quando toquei a canção para minha mãe, ela ficou aterrorizada e disse: "É isso? Foi exatamente isso que ouvi." Fiquei sem ar. Quem diabo senta no nosso quintal às 3 da manhã, no meio do nada, tocando a mesma música 20 anos depois? A música nem é popular. Por que ele faria isso? Ele teria que ter caminhado por quilômetros. Além da música, há outros eventos. Um deles é um barulho que parecia ser de alguém batendo em nossa janela. Eram batidas tão fortes que a parede da sala tremia e o sofá até se movia. Não havia árvores por perto para justificar, nem animal. Só uma pessoa poderia ter feito isso. As batidas pararam por algumas semanas e eu já estava me sentindo mais segura. Mas aí, aconteceu outra coisa. Uma noite, eu estava fazendo um trabalho da faculdade quando ouvi um ruído de maquinário do lado de fora da minha janela. Não conseguia identificar o que era. 2 noites depois, o barulho voltou. Um som de triturar. Na manhã seguinte, meu pai descobriu que nosso ar-condicionado havia sido sabotado. Uma peça tinha sido removida e depois jogada de volta enquanto o aparelho estava funcionando, quebrando as lâminas e outras partes. Um técnico veio até nossa casa e nos confirmou o que já imaginávamos. O dano havia sido intencional. Dias depois, minha mãe foi sair para uma consulta e nos chamou no quintal. A caixa elétrica da nossa casa estava aberta. Estávamos certos de que o técnico havia fechado, então outra pessoa deve ter vindo e aberto, procurando por algum fio para cortar a energia ou desativar um sistema de segurança que pensavam que tínhamos.
Depois disso, meu pai resolveu passar por cima das evidências. Ele comprou uma arma, mas não quis instalar câmeras de segurança, alegando que eram caras e que poderiam ser invadidas. Ele ainda tinha a ideia de que o problema se resolveria sozinho. E, de certa forma, se resolveu. Minha família e eu estávamos de férias, e meu avô, que mora na propriedade, viu um veículo vermelho dirigindo em direção à nossa casa em plena luz do dia. Ele não reconheceu o motorista, mas foi questioná-lo. O homem disse que estava procurando por uma mulher que morava em um trailer e que tinha o nome de uma amiga da família que morava a horas de distância. O avô não se convenceu e o mandou embora imediatamente. Depois disso, nossos parentes começaram a reforçar as portas e instalar trancas extras, e nós ficamos ainda mais em alerta. Pouco tempo depois, o barulho na janela voltou. Às 3 da manhã, parecia que alguém tinha socado o vidro. Eu cobri a janela com uma manta, como sempre fazia. 1 hora depois, ouvi passos na varanda dos fundos, perto da cozinha. O som durou pouco. Pareciam estar parados. 10 minutos depois, o barulho de novo. 3 batidas fortes. O som não era mais na janela, mas na parede, perto do sofá. Essa nova tática me alarmou. Isso queria dizer que a pessoa estava ficando por aqui por horas. Por que nos observar, se a oportunidade de invadir já tinha surgido? Éramos vítimas de uma perseguição. Eles usavam nossa propriedade para usar drogas e se divertir nos assustando? Porque só nossa casa era o alvo? Por que caminhar vários quilômetros para chegar até aqui? O comportamento estava ficando perigoso e minha mãe e eu passamos a noite acordadas, vigiando até o amanhecer. Começamos a notar outras coisas estranhas. Apesar de ninguém da família fumar, frequentemente sentíamos um forte cheiro de cigarro nas janelas e portas. Às vezes, era um cheiro de perfume masculino ou uma química estranha, como um cheiro de cabelo queimado. Os cachorros da minha tia, que moram perto, latem intensamente à noite, como se houvesse um estranho por perto. O sensor de luz do quintal do meu avô também se acendeu várias vezes quando não tinha ninguém em casa. Meus pais continuaram com a ideia de que tudo passaria e nunca instalaram as câmeras. Meu pai, por fim, confessou que tinha medo de ver algo sobrenatural no vídeo. Ele pensou que, se ignorasse o problema, ele desapareceria e, de certa forma, o problema se resolveu. Um dia, meu avô voltou para casa e encontrou várias viaturas de polícia em sua garagem. Um oficial o abordou e perguntou se ele era o dono de uma outra casa na propriedade, pois precisava falar com o locador sobre os inquilinos. Essa casa estava ocupada por uma idosa que havia se mudado para lá depois do falecimento de seu marido. O policial explicou que a idosa, que estava muito doente e quase não recebia visitas, aproveitou o falecimento do marido para abrigar a família, todos desempregados e com problemas de drogas. Por não terem carro e por minha família não os visitar, a mudança da idosa para lá passou despercebida. O policial explicou o que havia acontecido. A polícia recebeu um chamado da idosa porque seu sobrinho, que tinha um temperamento violento, estava tendo problemas com a família. Quando os policiais chegaram, notaram um mandado de prisão contra ele. Ele estava foragido por tráfico de drogas e agressão. Ele usou a casa para se esconder da polícia. O sobrinho foi retirado da casa e preso. Depois daquele dia, o cheiro estranho desapareceu e as batidas na janela nunca mais voltaram. Suspeitamos que ele já conhecia o terreno muito antes de se mudar e que o local era usado para o consumo de drogas. Ele não tinha carro, o que explica a falta de barulho. E a casa era perto, afinal, era na mesma propriedade. A única coisa que não faz sentido é o homem que dirigiu até nossa casa para procurar por uma mulher que não existe.
Me pergunto se ele estava procurando o traficante de drogas e usou algum tipo de código para checar se ele estava em casa. O nome falso pode ter sido uma coincidência. Fiquei sem palavras ao ouvir a história do meu pai. O tempo todo havia uma explicação humana para o terror que vivenciamos. Me sinto aliviada, mas ainda tenho calafrios ao lembrar daquela época. Ainda me pergunto o que a mente humana é capaz de fazer para se divertir. É incrível como o instinto de sobrevivência pode se manifestar em momentos de perigo, alertando-nos de ameaças que a razão ainda não consegue compreender. Essa é a história que aconteceu comigo e com minha esposa, em uma viagem que jamais esqueceremos. Em um tranquilo refúgio em meio à natureza, distante da civilização. Frequentávamos esse lugar há 5 anos, um paraíso de tranquilidade e privacidade. O local tinha uma área central charmosa com piscina e restaurante, e os chalés ficavam espalhados pela floresta. O nosso era o mais isolado, a cerca de 1 quilômetro do centro, e proporcionava uma privacidade absoluta. Nesse final de semana, o lugar estava vazio. Apenas nós e um outro casal no chalé vizinho. No sábado, o casal foi embora e ficamos sozinhos. O gerente do lugar nos avisou que iria passar o final de semana fora e que se precisássemos de algo, poderíamos nos servir e acertar a conta depois. Naquele momento, me senti um pouco desconfortável. Saímos para passear e quando voltamos por volta das 3 da tarde, uma sensação estranha tomou conta de mim. Uma onda de calafrios, mesmo com o calor do sol me queimando a pele. Meu coração acelerou. Enquanto caminhávamos pelo pequeno caminho que levava ao chalé, notei que as pegadas que eu havia deixado na grama naquela manhã tinham sido sobrepostas por pegadas de um sapato bem grande, que viravam e voltavam. Meu corpo todo ficou em alerta. Entramos no chalé e estava tudo em ordem. Mas a sensação ruim não me deixava. Fomos dar um passeio e voltamos às 5:30. Começamos a preparar um churrasco, mas um silêncio pesado se instalou entre eu e a minha esposa. Eu sentia uma inquietação que não conseguia explicar, e ela, a mesma coisa. O ar parecia mais denso, e o som dos insetos parecia um murmúrio ameaçador. Quando nos sentamos para comer por volta das 8 da noite, minha esposa, Ana, me olhou com olhos arregalados de medo e disse: "Eu tenho a impressão de que a gente tem que ir embora, agora." Eu, sentindo o mesmo, respondi: "Eu também. Não é para depois de comermos, é para agora." Largamos a comida, pegamos nossas coisas e corremos para o carro. Pulamos no veículo e saímos em disparada, deixando o paraíso particular para trás. A cada metro que nos distanciava, a sensação de pavor ia se dissipando, dando lugar a uma sensação de alívio. Dirigimos os 150 quilômetros de volta para casa no escuro e dormimos em nossa própria cama. No dia seguinte, um domingo, uma ligação me pegou de surpresa. Era o gerente do chalé. Ele perguntou se estávamos bem, e com o tom de voz dele, senti que algo estava errado. Ele me contou que haviam invadido e saqueado o local na noite de sábado. Levaram tudo de valor, e o que não levaram, destruíram. As câmeras de segurança mostraram um grupo de 5 homens. E além disso, eles invadiram o chalé que estávamos, o único. O gerente me contou que os invasores começaram a saquear por volta das 8:30 da noite. Eu me arrepiei ao perceber que havíamos fugido poucos minutos antes. O terror tomou conta de mim. Fiquei imaginando o que poderia ter acontecido se tivéssemos ficado. O lugar era tão isolado que a pessoa mais próxima estaria a mais de 3 quilômetros de distância. Nós não teríamos nem sinal de telefone para ligar para a polícia. As câmeras mostraram que pelo menos um deles estava armado e alguns tinham facões.
Depois desse episódio, ficamos traumatizados e não fomos para a fazenda por um longo tempo. O lugar entrou em falência e foi vendido em um leilão. Essa experiência nos marcou. E agora, sempre que algo nos parece estranho, nós conversamos, pois é um instinto que pode salvar a sua vida. O que sentíamos quando voltamos à tarde era a presença daqueles homens. Não era uma coincidência. A intuição nos salvou de um destino cruel. Eu e meu namorado da época tínhamos o hábito de fumar, ouvir música e pegar longas estradas à noite. Era uma espécie de ritual nosso, uma fuga do mundo. Eu tinha 19 anos e ele também. Numa dessas noites, Ricardo sugeriu que fôssemos conhecer uma árvore lendária e amaldiçoada, envolta em histórias sombrias. Não pensei muito, apenas aceitei. Era madrugada e a ideia de explorar algo assim parecia excitante, até que realmente aconteceu. A viagem foi tranquila no começo. Cantávamos, ríamos, sentíamos a liberdade da estrada. Mas conforme nos aproximávamos do destino, o clima mudou. A neblina começou a cobrir tudo, deixando o ar pesado e úmido. O silêncio lá era sufocante, como se a própria noite prendesse a respiração. Quando chegamos, nos deparamos com uma árvore imensa, grotesca, com galhos grossos que pareciam braços decepados apontando para nós. Cordas velhas balançavam de suas ramificações, como se ainda guardassem memórias de algo que ninguém deveria presenciar. Um arrepio percorreu meu corpo. A sensação de estar sendo observada crescia. Ricardo, despreocupado como sempre, ria. Ele nunca soube medir perigo. Voltamos para o carro e seguimos por uma estradinha de terra isolada. Queríamos ficar sozinhos, como fazíamos tantas outras vezes. Eu tranquei todas as portas. Meu instinto sempre foi de desconfiança. Enquanto eu enrolava um cigarro, ouvi o som seco e metálico da maçaneta do lado de Ricardo sendo puxada. Antes que conseguíssemos reagir, uma batida violenta sacudiu o vidro. Meu coração disparou. Gritei para ele acender a luz. Do lado de fora, um homem enorme, alto como um monstro, vestia roupas pesadas de lenhador. Seu rosto, iluminado apenas pela luz amarela dentro do carro, parecia deformado pela fúria. "O que vocês estão fazendo aqui?" Ele rugiu, batendo mais forte no vidro. "Saiam do carro agora. Vocês acham que podem fazer sujeira no meu terreno?" A voz dele tinha um tom animalesco, enlouquecido. Eu só conseguia tremer. Ricardo, com sua arrogância inconsequente, sorriu e respondeu com calma, como se nada estivesse acontecendo. Isso só piorou. O homem inclinou-se e fixou os olhos em mim. Senti como se estivesse sendo devorada apenas pelo olhar. Minhas mãos tremiam, minha garganta ardia, tentando pedir desculpas. Eu implorava em voz trêmula que ele nos deixasse ir. Antes que Ricardo acelerasse, 2 caminhonetes surgiram, faróis cortando a escuridão. No compartimento traseiro, homens sentados em silêncio nos observavam como predadores. Todos tinham o mesmo aspecto, fortes, sujos, com olhos que não piscavam. O ar se tornou irrespirável. Um deles gritou: "Algum problema?" O primeiro, ainda ao lado da janela, respondeu rindo. Eles iam profanar meu terreno. Já até trouxeram o que iam usar. Depois, inclinou-se ainda mais e sussurrou para mim, com um sorriso que parecia mais um corte na boca. Seu namorado está cavando a própria cova, e a sua. Senti as lágrimas caírem, sem conseguir controlar. Pedi, implorei, disse que só queríamos ir embora. Ele então gritou que poderia nos matar e enterrar ali mesmo e que ninguém jamais nos encontraria. Nesse instante, o pânico me tomou inteira. Meu corpo parecia não obedecer mais. O coração batia tão rápido que doía. "Vamos embora agora", gritei para Ricardo.
quase sem ar. Ele finalmente acelerou. A estrada era escura, sem sinal de vida. Foi então que, no meio do caminho, uma mulher surgiu do nada, como se tivesse brotado da névoa. Ela segurava algo em suas mãos. Um objeto metálico, pesado, apontado para nós. Os faróis iluminaram seu rosto retorcido de ódio. "Vocês não vão sair daqui!" Ela berrou firme, parada bem diante do carro. Ricardo murmurou entre os dentes: "Se for preciso, eu passo por cima." Minhas mãos vasculharam o banco de trás até encontrar um martelo esquecido entre as ferramentas. Eu o segurei com força, mesmo tremendo. Ricardo acelerou e a mulher se lançou de lado no último instante, gritando algo que não conseguia entender. No retrovisor, os faróis das caminhonetes surgiram novamente, perseguindo-nos. As rodas batiam nas pedras da estrada de terra. O carro sacudia e eu só conseguia rezar para que não nos alcançassem. De repente, Ricardo fez uma curva brusca, ignorando a rota que o aparelho indicava. O carro quase derrapou, mas conseguimos alcançar a estrada principal. Só então percebi o peso da respiração, o suor escorrendo, as mãos formigando de tanto apertar o martelo. Lágrimas queimavam meu rosto. Eu repetia em voz baixa: "Nós quase morremos, nós quase morremos." Ricardo, fingindo tranquilidade, apenas dizia: "Eles não podiam fazer nada contra nós." Mas eu vi em seus olhos que ele também estava apavorado. O que vivemos naquela noite não foi apenas medo. Foi a sensação real de que alguém poderia arrancar nossas vidas e desaparecer com nossos corpos sem deixar rastro. Desde então, nunca mais voltei a procurar lugares estranhos. Nunca mais. Nunca fui do tipo de compartilhar histórias pessoais, ainda mais na internet. Mas depois do que aconteceu, sinto que não tenho escolha. Algo ocorreu em nossa pequena fazenda no meio do nada. Algo que me assombra até hoje. Se não fosse o relatório da polícia, eu pensaria que foi apenas um pesadelo. Mas não foi. Eu e minha esposa vivemos isso. Deixe-me começar me apresentando. Meu nome é Tomás e minha esposa, Renata, e eu moramos em uma fazenda há 7 anos. Não é nada de luxo, apenas um pedaço de terra no interior, a cerca de 45 minutos da cidade mais próxima. A casa é antiga, construída nos anos 40, com uma varanda ampla, tábuas que rangem e janelas grandes que nos permitem admirar o horizonte. Eu sempre amei este lugar. A tranquilidade e a simplicidade nos atraíram para longe do caos da cidade. Sem vizinhos por quilômetros, a única coisa que ouvimos à noite é o vento nas árvores e o grilo no verão. Essa paz foi estilhaçada na noite em que voltamos de nossa viagem de final de semana. Fomos visitar a irmã de Renata, algo que não fazemos com frequência. Mas era uma ocasião rara em que tínhamos alguns dias para relaxar, livres do trabalho na fazenda e das exigências diárias. Em uma tarde, voltamos para casa com o sol baixo no horizonte. A luz dourada banhava tudo, como em um cartão postal. Essa luz me fazia esquecer o quão grande o mundo é e o quão pequena a minha vida é em relação a ele. Mas enquanto virávamos na nossa entrada de terra, Renata cortou meus pensamentos. "Tomás, a porta está aberta." Eu apertei os olhos e olhei para a casa. A porta dos fundos, que dá para a cozinha, estava entreaberta. Não estava escancarada, mas definitivamente não a tínhamos deixado assim. Uma pequena brisa balançava as árvores, mas não era forte o suficiente para abrir a porta sozinha. "Devemos ter esquecido de trancá-la", eu disse, tentando parecer casual, mas uma pequena parte de mim se sentia desconfortável. Nós sempre fomos cuidadosos ao trancar tudo quando saíamos.
Mas em um lugar tão isolado, quem se daria ao trabalho de invadir? Não fazia sentido. Renata não se convenceu. Eu pude ver a preocupação em seus olhos. É estranho, não acha? Ela disse. Eu tentei acalmá-la. Vai ficar tudo bem. Vamos entrar e relaxar. Deixei de lado o pensamento e entramos na casa. A casa tinha o cheiro de sempre, uma mistura de poeira e madeira. O ranger familiar do chão sob os nossos pés me trouxe um conforto momentâneo. Nada parecia fora do comum. Depois de descarregar o carro, nós nos jogamos no sofá na sala de estar e Renata nos serviu chá. Sentia a paz familiar me invadir enquanto conversávamos sobre a viagem. Aquele tipo de quietude que só se obtém depois de alguns dias longe da rotina. O tipo de sossego que nos faz esquecer que existe um mundo inteiro além do nosso pequeno pedaço de terra. Mas naquela noite, algo não estava certo. Tudo começou sutilmente. Um barulho aqui, um rangido ali. Eu pensei que era a casa se ajeitando. Algo normal em lugares antigos. O tempo estava mais frio e casas antigas sempre faziam barulho quando a temperatura mudava. Mas acordei no meio da noite. Não sei porquê, mas acordei. Talvez o vento lá fora, ou algum barulho. Eu fiquei deitado no escuro, ouvindo o silêncio, quando ouvi algo. Um som fraco, um rangido lento, como se algo pesado estivesse se movendo sob nossos pés. No começo, pensei que era a casa, mas quando prestei atenção, notei que não era o rangido usual. Eu cutuquei Renata, sem querer assustá-la. Renata, você ouviu isso? Sussurrei. Ela se moveu ao meu lado e eu pude ver que ela estava acordada. O que é isso? Ela perguntou. Não sei, eu disse, meu coração acelerando. Está vindo do andar de baixo, parece passos. O aperto dela no meu braço se intensificou e eu pude sentir a pulsação dela acelerar. Ela sempre foi mais intuitiva que eu, sempre notando as coisas pequenas que eu perderia. Ela não precisou dizer, mas eu sabia que ela estava pensando a mesma coisa que eu. Havia alguém no andar de baixo. Me levantei lentamente, tentando não fazer barulho. A casa estava tão silenciosa que parecia que eu poderia ouvir um alfinete caindo. Peguei a lanterna que estava na mesa de cabeceira e me preparei para descer. Eu fiz sinal para que Renata me seguisse. Nós descemos as escadas com os degraus de madeira rangendo sob o nosso peso. O feixe de luz da lanterna tremia, cortando a escuridão. Cada pequeno som era amplificado. Congelamos no meio da escada. Eu ouvi de novo. Passos inconfundíveis, lentos e pesados, arrastados, vindo do porão. Não eram aleatórios. Alguém estava lá embaixo. Tomás, Renata sussurrou. Sua voz estava fraca e a respiração dela era pesada. Fique perto, eu sussurrei de volta. Eu não queria fazer barulho, mas meu coração batia tão forte que eu tinha certeza que ela podia ouvir. Eu me movi em direção à porta do porão, tentando manter minhas mãos firmes enquanto segurava a velha maçaneta de bronze. A porta era maciça, pesada, feita para durar, mas naquele momento não parecia suficiente. Nós dois ficamos parados ali, segurando a respiração, ouvindo. A casa estava quieta, como se estivesse esperando também. Então veio outro som, um barulho fraco, seguido por um baque, como se algo tivesse caído. Veio de dentro do porão, e então os passos ficaram mais altos, mais rápidos. Alguém estava subindo as escadas. Eu não pensei, apenas reagi. Tranquei a porta imediatamente. Tem alguém aí dentro? Eu sussurrei, minha voz tremendo agora. O rosto de Renata estava pálido e as mãos dela tremiam. Ela segurou meu braço com tanta força que eu pensei que as unhas dela iriam perfurar minha pele. Mas eu não conseguia acalmá-la. Eu não conseguia nem me acalmar. Nós nos afastamos da porta e fomos para a cozinha, onde peguei o velho rifle de caça que guardávamos acima dos armários. Não estava carregado, mas era o suficiente para nos dar algum tempo.
Liguei para a polícia, tentando manter a voz firme, mas a voz da atendente parecia distante, como se aquilo estivesse acontecendo com outra pessoa. Expliquei a situação e dei o endereço. E então, ouvimos um som lá fora, um barulho de algo sendo arrastado. Foi quando eu ouvi um homem, o corpo coberto de sujeira, engatinhando desesperadamente em direção à pequena janela do porão. Sua pele era pálida, doentia. Ele se movia como um homem que estava se escondendo por dias, talvez semanas. Ele não nos viu de início. As sirenes da polícia ecoaram e as luzes vermelhas e azuis brilharam no quintal. Os policiais chegaram em um piscar de olhos e abordaram o homem antes que ele pudesse ir longe. Eu apenas fiquei ali, imóvel, em choque, assistindo enquanto o levavam embora. Esse não era um ladrão qualquer. Este homem esteve se escondendo em minha casa. Descobrimos que ele era um fugitivo, um criminoso procurado por uma série de roubos e outros crimes. Ele estava usando casas isoladas como a nossa para descansar e se reagrupar. Eu não sei o que teria acontecido se a polícia não tivesse chegado, e eu nem quero pensar sobre isso. Ocorreu na semana do recesso de primavera, e até hoje, só de pensar, ainda sinto calafrios. Moro numa cidade grande, mas cresci em uma pequena, no interior. Para o recesso não tinha nada de especial planejado. Ia ficar em casa, relaxar e talvez pegar uns turnos no supermercado, onde trabalhei no ensino médio. Então, recebi uma mensagem dos Silvas, um casal de amigos dos meus pais que morava num sítio isolado. A propriedade deles fica no fim de uma longa estrada de terra que se perde no meio de campos e árvores. É um lugar tranquilo, mas também muito solitário, sabe? Eu costumava cortar a grama deles no ensino médio, e eles se lembraram que eu era bom com cães. Eles iriam para a capital por uma semana visitar os netos e precisavam de alguém para cuidar do pastor alemão deles, o Duque. Ele é um cachorro grande, mas super esperto e dócil. Pensei, por que não? Eles me ofereceram R$300 pela semana, com comida e TV à vontade, e sem meus irmãos por perto. Pareceu um acordo perfeito. Arrumei uma mochila e fui para lá na tarde anterior à partida deles. A viagem levou uns 25 minutos da minha casa, a maior parte na estrada de terra esburacada. O sítio deles é simples, uma casa de um andar com telhado de metal e uma varanda grande. O quintal é cercado por árvores e do lado há um velho galinheiro que, segundo o Sr. Silva, estava desativado há anos. Os primeiros 2 dias foram tranquilos. Eu acordava tarde, preparava sanduíches, assistia muita TV. O Duque, a maioria das vezes, tirava um cochilo no tapete ou me seguia pela casa. Durante o dia, eu o levava para passear perto da cerca. Ele adorava cheirar tudo, mas às vezes parava e ficava em alerta, como se tivesse ouvido algo. Imaginei que eram cervos ou coiotes, afinal, é o interior. Mas as noites eram outra história. A escuridão era total, o tipo de breu em que você não vê a própria mão. E o silêncio era absoluto. Sem vizinhos, sem trânsito, só o som do vento ou galhos estalando. Na terceira noite, eu já estava acostumado ao silêncio. Fiquei acordado até tarde assistindo a um filme de ficção científica com as luzes baixas. O Duque estava deitado perto da porta de vidro que dá para o quintal. Por volta das 11 da noite, ele se levantou de repente, não para se espreguiçar, mas em alerta, as orelhas em pé, a cauda rígida. Pausei o filme. Ele começou a andar de um lado para o outro. Suas unhas batiam no chão de ladrilho enquanto ele ia até a porta dos fundos, depois para a janela lateral e voltava. Ele soltou um gemido baixo, quase inaudível, e seu corpo estava tenso. Achei que ele precisava fazer xixi, então destranquei a porta e o deixei sair.
Ele disparou pelo quintal, sem hesitar. Nem mesmo cheirou o chão. Foi direto para o galinheiro. Foi aí que senti algo esquisito no peito. Não exatamente pânico, mas uma sensação de que eu não deveria ir atrás. Fiquei parado na porta, observando. 1 minuto depois, o Duque parou e começou a rosnar. Não latindo, mas um rosnado profundo e vibrante, direcionado ao velho galinheiro. Então eu ouvi uma voz, a voz de um homem, baixa, calma. Psyu, calma, agora. Meu sangue gelou. Não era imaginação. A voz era clara, real. Não vinha da TV. Vinha de fora. Fiquei paralisado por 1 segundo, minhas mãos ainda na maçaneta. O Duque estava latindo agora, o pelo eriçado, os dentes à mostra. Ele não avançava, apenas latia enlouquecidamente. Lentamente, me afastei. Peguei meu celular e liguei para o número de emergência. Contei que havia alguém na propriedade, talvez tentando entrar, e que eu estava sozinho. O atendente me mandou ficar dentro de casa, trancar as portas e esperar a polícia. Apaguei todas as luzes e me agachei debaixo da janela da frente. Eu ainda podia ouvir o Duque latindo sem parar lá fora e algo se movendo perto do galinheiro, gravetos estalando, folhas farfalhando. Pareceu uma eternidade, mas talvez 10 minutos depois, vi o brilho das luzes da viatura refletindo nas árvores. A viatura virou na estrada de terra, vindo rápido. Abri a porta o suficiente para espiar. Vi um homem, de camisa suja e barba rala, correndo do lado do galinheiro em direção às árvores. Ele quase conseguiu fugir, mas um dos policiais o agarrou com força e o derrubou na terra. Houve gritaria, algemas, mais luzes. Eventualmente, eles trouxeram o homem com as mãos presas e o sentaram na varanda. Um dos policiais entrou para falar comigo. Disse que eu tinha feito a coisa certa. Explicou que o homem estava observando a casa, esperando. Ele já havia feito isso antes em outro lugar do interior. Invadiu uma casa, feriu alguém gravemente, cumpriu pena e foi solto antes do tempo. Ele provavelmente estava lá há horas, observando, esperando as luzes se apagarem, esperando que eu dormisse. Os policiais me disseram que se o Duque não tivesse reagido, ou se eu tivesse ignorado o que ouvi, a história poderia ter terminado de uma forma muito diferente. Os Silvas voltaram mais cedo no dia seguinte. Eu não dormi nada naquela noite. Apenas fiquei sentado no sofá com o Duque aos meus pés, todas as luzes da casa acesas. Não faço mais trabalho de babá de cachorro. Ainda vejo o Duque às vezes quando visito meus pais. Ele ainda corre para me lamber a mão como sempre, mas nunca esqueço daquela noite. Eu nunca fui do tipo que aumenta histórias ou que tenta torná-las mais assustadoras do que realmente são. Sempre fui direto, simples, criado em lugares pequenos, acostumado ao silêncio da noite, ao som distante de animais selvagens e ao vazio de campos intermináveis. Mas quando aceitei aquele trabalho de vigia noturno em um campo de exploração, tudo mudou. Eu tinha 21 anos. Ainda estava perdido, sem rumo. Já havia abandonado os estudos e saltava de um emprego para outro, tentando encontrar algum propósito. Foi então que vi o anúncio. Precisavam de alguém para tomar conta das máquinas durante a madrugada, sozinho, em uma área isolada. O salário era bom e o serviço parecia simples. Vigiar, anotar qualquer problema e, acima de tudo, permanecer atento. O alojamento era um trailer velho, pequeno, esquecido no meio do nada. Um cubículo metálico que rangia ao vento, com móveis gastos, e um gerador barulhento que fornecia a pouca energia de que eu dispunha. Do lado de fora, as bombas de extração funcionavam noite e dia, com aquele som mecânico repetitivo, cadenciado,
que parecia marcar o compasso de uma música mórbida. No início parecia tranquilo, mas o silêncio daquele deserto não era um silêncio comum. Era denso, sufocante, como se tivesse peso. Eu o sentia me pressionando o peito. No primeiro dia, adormeci sem problemas, mas na primeira madrugada vieram os passos. Um arrastar suave sobre a terra seca, contornando o trailer. Não era barulho de animal, era ritmado demais, preciso demais. Tentei me convencer de que era apenas minha mente cansada, pregando peças. Mas o som voltou na noite seguinte, e na outra. A cada madrugada, os ruídos ficavam mais nítidos. Os passos não apenas circulavam o trailer, aproximavam-se das janelas, paravam bem rente às paredes, como se alguém encostasse o ouvido contra o metal fino, escutando minha respiração. E então começaram os sussurros. Era como se vozes falassem baixo demais para que eu entendesse, mas altas o suficiente para me enlouquecer. Murmúrios que pareciam sair da própria escuridão, deslizando pelas frestas, penetrando pelas paredes. Eu me encolhia na cama, tentando acreditar que era o vento. Mas o vento não sussurra palavras. Depois vieram as batidas, não violentas, não de alguém tentando arrombar. Eram leves, calculadas, quase educadas, como se alguém estivesse lá fora, paciente, esperando que eu abrisse a porta por vontade própria. Meu coração disparava, meu corpo inteiro tremia. Mas quando eu reunia coragem para abrir e encarar a noite, não havia nada. Apenas a imensidão vazia, iluminada por uma lua branca e fria. Passei a dormir com um pé de ferro ao lado da cama. Mas isso não me deu segurança, porque no fundo, eu sabia que seja lá o que estivesse lá fora, não era algo que pudesse ser enfrentado apenas com força bruta. As noites tornaram-se insuportáveis. As vozes vinham de todos os lados. Os passos rodeavam tanto o trailer quanto as máquinas. Até que numa madrugada em que as batidas foram mais fortes, eu não aguentei. Saí armado, o ferro nas mãos, a respiração curta, o desespero queimando o meu peito. E lá estava ele, um homem parado bem na borda da luz amarelada do gerador, imóvel como uma estátua. Suas roupas estavam rasgadas e cobertas de poeira, o rosto escondido por um chapéu de abas largas. Ele não se mexia, não falava, não fazia nada além de me observar. Eu sentia que seus olhos estavam grudados em mim, mesmo na sombra. Algo em sua postura me gelou até os ossos. Era como se ele estivesse ali há horas, apenas esperando que eu tivesse coragem de sair. Na mão, algo brilhou. Minha garganta secou. Lâmina. O silêncio ao redor pareceu prender o ar nos meus pulmões. Tentei falar, mas a voz saiu baixa, quase um sussurro. Quem é você? O que quer? Nada. Ele não respondeu. Nem sequer respirava. Apenas existia ali, como uma presença que não deveria estar. E então, lentamente, virou-se de costas e caminhou para escoar a escuridão, desaparecendo no deserto como se tivesse se dissolvido no ar. Corri de volta, bati a porta, tranquei, e minhas mãos tremiam tanto que quase não consegui segurar a fechadura. A sensação era de que, mesmo com a porta fechada, ele ainda estava me observando de algum lugar, com aqueles olhos invisíveis. O tempo se arrastou até que consegui ligar para a polícia. Quando finalmente apareceram, horas depois, eu já não sentia mais o corpo, só o medo corroendo cada nervo. Eles procuraram e encontraram. Era um ex-funcionário, alguém que havia sido expulso por roubo. Estava escondido em uma estrutura abandonada, esperando. Ele rondava as noites, espreitava, tentava assustar quem quer que fosse colocado ali para tomar de volta o território. Eles o levaram. Mas isso não trouxe alívio, porque o que ficou em mim não foi apenas a imagem de um homem.
foi a certeza de que, naquela solidão, o medo já tinha se enraizado. Eu não poderia mais fechar os olhos sem ouvir passos, sem sentir que havia alguém encostado à parede fina do trailer, esperando. Na manhã seguinte, fui embora sem olhar para trás. O dinheiro não valia o peso de ter minha sanidade drenada noite após noite. E até hoje, quando o vento sopra forte no silêncio da madrugada, juro que consigo ouvir o leve arrastar de passos na terra. Meus pais trabalhavam muito quando eu era pequena. Ambos tinham que ter 2 empregos para nos sustentar, a mim e ao meu irmão mais velho, Gabriel. Isso significava que eles passavam a maior parte do tempo fora de casa. Para nos ajudar, eles contrataram uma babá. Ela era uma jovem de 20 e poucos anos, chamada Mariana. Durante uns 4 meses, ela vinha todos os dias de semana para cuidar de nós. Eu tinha 7 anos e Gabriel 8, e nós 2 adorávamos a Mariana. Ela era jovem, educada e cheia de energia, o que tornava a brincadeira muito mais divertida do que com uma senhora de idade sempre cansada. As férias de verão se aproximavam e meus pais acharam que ela merecia um descanso depois de tudo que ela tinha feito por nós. Mas isso também significava que não teríamos uma babá durante o verão. Meus pais não queriam passar pelo processo de procurar alguém novo e confiável, então decidiram nos levar para a casa dos nossos avós. Eles moravam no campo, e embora fosse um pouco longe, a viagem valeria a pena para passarmos o verão todo lá. No sábado, a viagem começou. A paisagem era linda, mas para a pequena eu, foi a experiência mais entediante e enjoativa da minha vida. Finalmente chegamos à casa, que parecia uma cabana no meio de um campo aberto, com uma floresta nos fundos. Havia um celeiro ao lado, onde eles cuidavam de animais. Nós nos cumprimentamos, e meu avô logo nos levou para um passeio, enquanto meus pais ficavam na sala conversando com minha avó, que preparava o jantar. A noite foi maravilhosa. Conversamos, nos divertimos e brincamos com a cachorra deles, que se chamava Cora. Na hora de dormir, meu irmão e eu ficamos em um quarto com uma beliche e uma TV. O quarto ao lado era dos meus pais, que logo caíram no sono, exaustos pela viagem. Gabriel e eu ficamos mais um pouco assistindo desenho animado na TV. Por volta das 2 da manhã, acordei com o som de passos lá fora. Passos pesados. Eu não conseguia ver nada porque a janela tinha persianas. O barulho não acordou Gabriel, mas eu consegui ouvi-los. Em seguida ouvi um ruído estranho vindo da janela e um resmungo. Alguém estava tentando abri-la. Meu coração disparou. Corri para o quarto dos meus pais e os acordei. É claro que eles não acreditaram em mim e pensaram que era minha imaginação. Mas quando foram checar, não havia nada. Eles disseram que devia ser apenas um animal e que minha mente de criança havia me pregado uma peça. Voltei a dormir. Na manhã seguinte, acordei com o cheiro delicioso do café da manhã da minha avó. Meus pais estavam se arrumando para ir para casa. Tomamos o café da manhã todos juntos e meus pais foram embora. Depois que eles saíram, meu avô nos levou para alimentar os animais e passear com a Cora. Eu peguei a coleira da Cora e meu avô me disse para segurar com firmeza. Enquanto caminhávamos pela trilha, a cachorra ficava parando. Quando olhei para ver o que estava acontecendo, vi que ela estava olhando para a floresta. Meu corpo todo paralisou. Olhei na direção que ela estava olhando e vi uma figura escura, um homem, nos observando. Ele estava meio escondido atrás de uma árvore, mas eu podia sentir que ele estava olhando para nós. Eu virei para o meu avô, mas ele e meu irmão já estavam a 5 metros de distância. Eu corri para alcançá-los, e quando contei ao meu avô sobre o homem,
Ele simplesmente desapareceu. Meu avô me disse que devia ser um veado e que eu o assustei quando comecei a correr. O resto do dia foi tranquilo. Assistimos a filmes e brincamos no quintal. Naquela noite, depois de um jantar delicioso, eu estava exausta. Fui para o meu quarto e adormeci assistindo desenho. Por volta da 1 da manhã, acordei de novo. Desta vez, com o som de um zumbido vindo da janela. Era a melodia de um desenho animado que estava passando na TV. Eu sabia que, a essa altura, era uma pessoa. Pensei que era meu avô, fumando lá fora, e que ele começou a cantarolar o desenho. Era uma explicação boba, mas na hora fez sentido. Eu gritei, "Vovô!" E o zumbido parou. 30 segundos depois, ouvi uma voz. "Sou eu, o vovô. Venha cá, criança. Quero te mostrar uma coisa legal." Eu coloquei meus sapatos e saí. Eu me lembro que o céu estava lindo. Eu me aproximei da janela e vi meu avô parado. Ele estendeu a mão para mim. Peguei a mão dele e ele começou a me levar em direção ao celeiro. Tentei perguntar para onde estávamos indo, mas não tive resposta. Comecei a me questionar o que estava acontecendo. Por que meu avô estaria lá fora à 1 da manhã me mostrando algo? E por que ele estava usando um casaco com capuz? Quando eu olhei para a mão dele, percebi que não era a mão do meu avô. Era a mão de alguém muito mais jovem. Tentei soltar minha mão, mas o aperto dele ficou mais forte. Eu não quis que ele soubesse que eu sabia que algo estava errado. Então fiquei calada, mesmo com meu coração martelando no peito. Foi então que olhei para trás dele e vi o cabo de um machado na cintura dele. Eu entrei em pânico. De repente, ouvi a voz do meu avô me chamando da casa. O homem virou a cabeça para o som e naquele momento de distração, puxei minha mão e comecei a me afastar. O homem ficou parado por um segundo e depois correu em direção à floresta. Corri para a casa, gritando por ajuda. Quando entrei, meu avô estava me esperando com os braços abertos e minha avó estava no telefone com a polícia. A polícia chegou pouco tempo depois e encontrou o homem se escondendo em uma vala perto da casa. Eles encontraram algumas ferramentas do celeiro com ele. E o mais perturbador, um machado. Depois de alguns dias, meu avô descobriu que o homem era o ex-namorado da Mariana. Ele confessou que estava nos observando e que planejava me sequestrar naquela noite. Ele achou que seria mais fácil sequestrar uma menina e me usar para ameaçar a Mariana, que, segundo ele, se importava muito comigo. Ele queria usá-la para voltar com ela e ter uma vida feliz. Ele jurou que não iria me machucar. Depois desse episódio, meus pais nos buscaram. Eles encontraram empregos que permitiam que eles ficassem mais tempo em casa. Eles também tiveram que demitir a Mariana. Eu sou muito grata por a delegacia não ser tão longe da casa dos meus avós. Mas principalmente, sou grata ao meu avô que acordou no meio da noite para ir ao banheiro. Depois de 20 anos, ainda sinto um calafrio ao pensar no que poderia ter acontecido naquela noite.